Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal, compartilho com você a minha jornada de 214 dias de contato zero intencional, que é desafio, mas que também é chegada a um ponto de encontro íntimo, onde construo a vida que mereço ter. Que você possa se inspirar com a minha caminhada de reconstrução pessoal e se empoderar junto comigo nesse processo. Que hoje é meu dia 041 de 214 de contato zero. E o tema que eu quero trazer para você, né, é algo que, claro, é relacionado à minha vida, algo que me aconteceu e que eu respondi não. Então eu quero trazer essa reflexão aqui e conversar com você, para que você possa pensar aí em quais são os nãos que é preciso que nós digamos para que a gente possa construir o grande sim da nossa vida, né? O não que é preciso dizer para construir o grande sim. Bom, como vocês sabem, o meu primeiro casamento, ele foi um casamento que em alguma medida foi muito bom. Eu tive sucesso profissional, né? Quando eu conheci meu marido, eu já tinha largado os estudos, nem havia chegado ao ensino médio na época. Então, com ele eu retomei os meus estudos. Eu, mesmo fazendo faxina, já estava cursando a universidade. E nesse sentido foi uma guinada na minha vida. E eu sou muito grata a ele por isso. Se eu não tivesse o apoio, o direcionamento e mais não digo nem o apoio só, eu digo o exemplo dele, que era um homem muito acadêmico, muito estudioso. Então, o exemplo dele me inspirou, me instigou e me fez querer também ser melhor. Então, eu sou extremamente grata. Porém, esse casamento acabou por conta de, depois de algum tempo, né, casada, o abandono, a indiferença, tudo isso acabou me trazendo uma sensação de menos-valia, né? Uma sensação muito ruim que afetou diretamente a minha autoestima. E mesmo assim, com aquela insatisfação, né? Isso que já tinha uns 4 anos que eu estava com ele quando isso começou e eu mantive. Eu fiquei com ele por 12 anos, né? Então foram 8 anos suportando essa situação, tá? Já no meu segundo casamento, como eu já relatei aqui para vocês muitas vezes, teve muito abuso, desrespeito de modo geral, teve violências de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Então, e isso começou logo no primeiro dia, sabe? Aquele desajuste foi no primeiro dia. Mas eu pensava, não, ele está disposto, ele vai se ajustar, ele vai melhorar. E eu fiquei 12 anos com ele, né? Com o primeiro, não sei se eu falei certo, com o primeiro eu fiquei 14 e com o segundo eu fiquei por 12 anos. Pasmem, eu tenho 44 anos. Eu vou fazer agora no próximo dia 28. E desses 44 anos, 26 eu estive dentro de um relacionamento, de 2 relacionamentos, tentando fazer dar certo, né? Então, eu precisei resgatar essas 2 histórias para falar com você a respeito do meu próximo relacionamento, o meu terceiro relacionamento, que eu nem vou colocar aqui como casamento. Por quê? Casamento é uma coisa que eu quero para muito depois. Meu filho Marcelo mais velho está com 17 anos, né? No final deste ano vai prestar vestibular, provavelmente vai fazer uma pública, que ele é um menino muito inteligente. E não sei se vai sair de casa para morar em república, não sei. De qualquer maneira, eu ainda estou completamente vinculada à construção desse ser humano que está, né, despontando para a sociedade aí, né, no próximo ano. E eu tenho o Eloy, que está com 9 anos, e o Dylan, que está com 8 anos de idade. Então, com eles, ainda vai aí mais 10 anos, né? Vão aí mais 10 anos de muito empenho, de muito envolvimento, de muita atenção, né? De muito do meu tempo despendido para que eles
se tornem meninos que, ao chegarem aos 18, também estejam com essa mentalidade de, olha, vou para a universidade, eu vou estudar fora, eu vou crescer e aparecer. Então, aí eu coloco... E nesse início também, não vai ser uma coisa que, saiu de casa, acabou. Não, eu coloco aí para mim mais uns 15 anos, gente. 15 anos de atenção total aos meus filhos, né? De parceria absoluta, né? Eu quero que eles saibam que deu uma dor de barriga, a mamãe tá aqui, entendeu? Então, nós estamos em 2025. Até 2040, eu estarei criando os meus filhos. É isso. E é importante que eu saiba, né? Que eu saiba não, eu deixe se aproximar de mim pessoas que saibam disso. Disso que é prioridade para mim. Mas não para por aí. A pessoa que se aproximar de mim, né, que será o meu terceiro relacionamento, e eu não digo aqui casamento, ela seja totalmente diferente do que as duas primeiras foram, né? Então, para sustentar isso, é fundamental fazer o que eu estou fazendo. Eu estou cultivando o autoconhecimento, né? Para ter uma comunicação honesta e muito empática com quem quer que se aproxime de mim. Sei que o amor é uma escolha e já entendi quais são as minhas necessidades, as minhas emoções em relação a ter um relacionamento. Por isso, eu quero compartilhar aqui com vocês uma proposta que eu recebi. Um homem que tem um envolvimento com uma mulher, um homem que é casado, né? Muito embora tenha peculiaridades no seu relacionamento, mas o mais importante, ele é casado. Ele me fez uma proposta até interessante. É um homem bonito que me cativou, um homem polido, mas casado. Então, a princípio eu poderia me ofender, poderia. Mas não, eu simplesmente expus o que busco num relacionamento. E disse a essa pessoa que por mais que ela tivesse seus encantos, o seu valor, né, ainda assim ela não possui o suficiente para mim. Pelo simples fato de ter um compromisso com outra pessoa. Gente, eu conheço as minhas necessidades. Sei o que me faz feliz e realizada em um relacionamento. Sei quais são os meus pontos fortes e também conheço os meus pontos fracos. Eu sei disso. E sei disso tudo porque eu analisei os meus 2 relacionamentos anteriores, né? E a maior lição que eu tirei de tudo isso, né? A maior lição que eu aprendi foi que a pessoa que estiver ao meu lado, ela deve ser tão inteira quanto eu na relação. Essa situação serviu para que eu revisitasse os meus erros, os meus acertos nas relações anteriores. Nossa, foi muito bom. E mais uma vez eu constatei o meu maior erro em me entregar e me envolver, sabe? Infinitamente mais que eles. Me anular, abafar o que era fundamental para mim. E eu fiz isso não porque estava confortável para mim. Fiz porque eu queria fazer a relação dar certo. Então, 4 anos depois de estar me relacionando com o meu primeiro marido, eu comecei a sentir a indiferença, o afastamento, mas o que eu fui fazendo? Eu fui contornando, evitando, fui anulando o que eu sentia, abafando, deixando de lado, não dando atenção. E isso minou a minha autoestima. Acabou com a minha autoestima. No segundo relacionamento, eu fui suportando todo tipo de abuso, suportando para fazer dar certo. E isso acabou com qualquer autoestima que eu tivesse. Por isso a minha reconstrução. Por isso a minha depressão hoje. Por isso tantos problemas com os quais eu estou lidando de cunho emocional hoje. Mas, voltando. Dessa vez, quando for me envolver com alguém, é exatamente esse o primeiro ponto que eu vou observar.
qual o nível de disposição e entrega dessa pessoa para a relação? Esse é o primeiro ponto. Se for menos que a minha entrega, se for menos que o meu envolvimento, eu vou preferir ficar no 0 a 0, minha gente. Vou. Como diz o meu irmão, é 0 a 0 mesmo. Porque chega de ilusão na minha vida. Eu não vou errar pela terceira vez. E ponto final. Então, voltando à proposta que eu recebi, eu ouvi atentamente, expressei os meus sentimentos e as minhas necessidades também. Fui empática. Gente, eu não consigo ser diferente. Porque, olha, sinceramente, eu deveria ter falado, você me ofende me fazendo esse tipo de proposta. Você é um homem casado. Mas eu não consigo. Não consigo. E simplesmente respondi, né, dizendo: o amor é uma escolha que exige esforço, dedicação. Eu disse que não é fácil. Ele deve saber, não é possível, né? E disse que não é fácil para mim dar aquele não. E não era mesmo, viu, gente? Eu tô sozinha, sem um toque, há 41 dias. E isso é difícil para mim. Mas eu não quero meia hora de alegria, uma hora, uma tarde, uma noite que seja de alegria, de distração e chorar no outro dia. Eu não vou fazer isso. Então, eu falei que eu quero ter alguém para formar um casal comigo, para que juntos a gente possa buscar a oportunidade de crescer tanto individualmente como casal. Então, a minha proposta é outra, é muito diferente da dele para mim. E terminei dizendo para ele, né, buscar uma terapia. Porque já que ele está num relacionamento onde não está feliz, precisa buscar coisa fora, que ele procure ver onde está o oco dentro dele. Que não sou eu, não é o meu corpo, não é o meu caos que vai preencher, mas não vai mesmo. Então falei, procure terapia, cultive a sua espiritualidade e lembre-se, o amor é um processo. Comigo, quem se aproximar de mim vai ter que viver um processo. Vai ter a parte boa. Opa, se vai. Vai. Nós vamos pedalar, nós vamos fazer trilha, nós vamos cozinhar juntos. Nós iremos fazer loucuras na cama. Iremos, eu gosto muito. Iremos fazer de tudo um pouco. Eu vou pro mundo dele. Ah, se ele jogar boliche, eu jogo com ele. Se ele for desses clubes de moto, eu vou com ele. Vou. Quero ser amiga das amigas dele. Quero ser amiga dos amigos deles, dos familiares dele. Quero o mesmo dele para mim. Mas eu preciso de uma pessoa inteira para isso, né? Então eu disse, siga a sua vida, se cuide. E se um dia você estiver inteiro, e se nesse dia eu ainda estiver buscando a minha pessoa, ok, conte comigo. Você vai ganhar um grande sim, mas hoje a sua resposta é não. Enfim, após viver essa situação, eu noto que eu estou começando, gente, a desenvolver um discernimento mais apurado para construir o relacionamento que eu quero. Um relacionamento saudável, duradouro, aquele relacionamento que vai me preencher da maneira que eu sempre quis. Mas e você? Quais são os nãos que você está falando para construir o sim mais importante da sua vida? Conta para mim. Um abraço saudável, esperançoso e bem apertado para você. Até o próximo vídeo.